Iniciando aqui nosso Café com BPO dessa quarta-feira, 14h, Guto César aqui vos fala. E hoje o tema do nosso Café com BPO é sobre implantação, como otimizar a implantação de contas a pagar. Basicamente aquele processo ali do onboard. E a gente vai estar perguntando aqui para os membros participantes quais são as principais pendengas, as principais dificuldades nesse primeiro momento. É claro, falem, participe quem quiser, quem não quiser eu vou seguindo aqui com o roteiro. Alguém gostaria de falar sobre isso? Não, por enquanto? Trazer uma dificuldade ou colocar um ponto que te facilitou e ajudou muito ao implantar aí o contas a pagar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então bora lá. O que acontece? Esse é um tema muito procurado aqui pelo pessoal do grupo, porque quando o cliente chega, né, muitos ainda não têm aquela visão clara e estratégica de fazer um levantamento. Né? Pega o cliente, já quer resolver tudo e fica assim com poucas informações e já quer botar para rodar o BPO financeiro. Não tem um levantamento, uma estratégia ou alguns tipos de ações definidas. Normalmente, apesar que assim, o ponto de vista meu aqui, acredito que se a gente fizer aos poucos o onboard, faz ali os primeiros 15 dias, os primeiros 20 dias, toda a parametrização, plano de contas, consegue identificar alguns pontos relevantes para estar com esse cliente, para logo em seguida a gente implantar ou contas a pagar ou contas a receber. Aqui na sala, alguém começa pelo contas a pagar ou começa pelo conta a receber ou começa pelos dois? Se vocês pudessem sugerir por onde começar, começaria pelo contas a pagar ou pelo contas a receber? Qual que seria mais prático? Eu vou Ah, falar. Boa tarde, pessoal. Eu acredito que, assim, é muito mais rápido realmente começar pelo contas a pagar, né, assim, na teoria. Mas eu acho que, para mim, tem dado mais certo, pelo menos com essa cliente, né, que eu tô, um cliente bem complexo, até compartilhei esses dias aí no grupo. Como ela tem para a questão estratégica, como você falou, né, muito bem aí agora há pouco, eu acredito que atacar o contas a receber dela seja mais importante para ela do que mais cômodo para mim. Mas isso está dentro de uma estratégia que eu tracei para ela, tá? E eu tenho o desejo de replicar para outras clientes também, a não ser que eu veja algo diferente do que você vai trazer hoje, obviamente, né, estou super aberta. Obrigado, Nathalie. O que acontece? Quando a gente coloca o primeiro ponto, que é levantamento de informações, a gente vai entender o cenário. E a partir desse cenário, a gente pode começar a atacar. Se tiver muitos pagamentos e poucos recebimentos, digamos que é uma empresa que tem 2, 3 recebimentos por mês, um valor alto, e ela trabalha com muitos pagamentos, talvez o, o contas a receber seja mais prático dentro da operação. Então, nesse levantamento, dar uma olhada no extrato e ver qual é a dinâmica de fluxo de pagamentos e recebimentos daquele cliente vai te dar um norte para começar por um dos dois. Mas é claro que você ter uma estratégia para começar ou pelo contas a pagar ou pelo contas a receber é extremamente necessário. Então tem aquela questão de alinhamento de expectativa. Então, se a gente for traçar aqui uma estratégia, aqui eu vou compartilhar uma ideia, tá? É claro que podemos ter coisas diferentes, mas eu vou pegar bem do início. O cliente acabou de chegar e conversar comigo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um levantamento. Queria saber o que ele faz, qual que é o ramo, qual que é a atuação, como é que é a complexidade dele, e às vezes até pedir ali um extrato bancário para dar uma analisada. Diante desse levantamento, eu vou conseguir estruturar muito bem o meu contrato e o meu onboard e vou desenhar a minha estratégia antes de qualquer outra coisa. Ao conversar com o cliente, eu vou alinhar com ele. Olha, prezado cliente, nós iremos começar assim, caso você tenha interesse, nosso trabalho é dessa forma, e nós iremos ali alinhar as expectativas. Neste alinhamento de expectativas, ao meu ver, você deixa muito claro para o cliente que ele vai continuar tocando a operação dele. Ele vai permanecer tocando a operação dele e nos primeiros 15 dias você vai fazer só o cadastro de RP, você vai pegar acesso secundário dos bancos, cadastro de fornecedores, você vai fazer o cadastro ali de clientes, né, plano de contas, categorização.
Tendo feito isso, dentro da sua estratégia, se esse cliente cabe primeiro fazer contas a pagar, normalmente não é um número tão grande quanto contas a receber, você estabelece com ele uma dinâmica e uma rotina. Aí aqui a gente entra em um ponto muito importante. Dependendo do formato do seu BPO, você pode oferecer para esse cliente uma rotina diária, 30 minutos diário, 15 minutos diários, para quê? Para que ele possa sentir essa proximidade, porque acredito eu que é muito importante o cliente ter essa confiança em você, uma vez que você vai estar trabalhando com o financeiro dele. Então, se eu chegar para você, Valessa, o que você prefere? Eu vou fazer o seu contas a pagar, a gente pode se encontrar todo dia, 15 minutinhos, você me fala um pouco, a gente conversa um pouco, e eu, junto com você, espero você pegar aquele boleto naquele e-mail, entrar com acesso, entrar com a senha, enquanto nós vamos conversando, e eu vou cadastrando aqui paralelamente, fazendo as anotações. Então, no período ali de uma semana, por mais que seja muito, né, contas a pagar não é tanto assim, a pessoa ela pode estar tendo esse entrosamento, adquirindo aquela confiança com o cliente, e aplicando dentro do RP aqueles lançamentos. Aqui a gente vai entrar em várias complexidades, tá? Tem clientes que para poder pegar a conta tem que entrar no sistema tal, na prefeitura tal. Por exemplo, tem um cliente que é de sistema solar, né? Ele acabou de colocar sistema solar na empresa dele. O boleto tem que pegar dentro de uma ferramenta esquisita que eu nunca vi na vida, através de um acesso meio louco, para conseguir pegar aquele boleto. Eu não consigo pegar aquele boleto nem antes nem depois, porque senão eu vou ter que fazer uma antecipação e ele não gera todos os boletos de uma vez. Então, essas complexidades, essas dinâmicas de acordo com cada cliente, neste contato diário com ele ali naqueles dias para fazer o contas a pagar, ele é muito interessante, porque ele traz essa segurança para o cliente e vocês vão fazendo dessa forma. Você concordaria em fazer de que forma comigo, Valessa, com as suas contas a pagar? Você prefere que eu te mande um formulário, uma planilha, ou sente com você todo dia 15 minutos? Eu prefiro te passar a minha planilha com o contato dos fornecedores, e-mail, telefone, vencimento, do que se refere, e aí tu entra em contato com eles. Pronto. E se na sua estratégia o fato de você ter que entrar em cada local para poder retirar aqueles boletos para poder pagar, não é trabalhoso para a sua operação? Demais. Então, se a gente fosse perguntar para o Breno, com certeza seria muito mais fácil se a pessoa me entregasse todas essas informações mastigadas todo mês. Aí a gente entraria aqui em outro ponto, né, que é o ponto de comunicação, ferramenta de comunicação. Mas você tem uma visão prática. Olha, eu estou organizado. Naquele levantamento inicial que eu falei, se eu fizesse a sua análise, Valessa, eu saberia que você é uma pessoa extremamente organizada, você já teria uma planilha e a gente resolveria o problema por ali. A minha reunião com você seria só para pontuar e ver se estava tudo ok, né? Mas tem clientes que têm uma complexidade maior, ter um encontro interessante, ou seja, a gente chega numa definição que tem que fazer esse levantamento, tem que analisar o perfil do cliente, tem que, para cada cliente, criar uma abordagem. A não ser que seu público seja extremamente nichado, você já entenda o perfil, você já crie processos, você já crie formulários para que ele te impute ali aquelas informações e você faça o contas a pagar. Alguém faz o contas a pagar de forma diferente? Assim, nesse primeiro momento do onboard, como fazer essa implantação? Guto, se eu puder só contribuir com o que você falou, eu concordo exatamente com os pontos que você colocou. E aí tem um dos que você falou que, assim, acho que é o ponto-chave, é entender a dinâmica de cada cliente. Eu digo que é entender o CPF de cada CNPJ. Porque, assim, já tive vários clientes com vários cenários. Clientes que eram super organizados, que mandaram uma planilha, que eu consegui falar com o fornecedor uma única vez e dizer, a partir de agora, passa para esse e-mail e deu tudo certo. E já teve outros clientes que nem ele sabia o que tinha a pagar. Todo dia chegando alguma coisa, ele, é verdade, tem isso, não lembrava. Tem isso, eu não sabia. E teve um caso que foi de construtora, assim, dois casos que eu digo que é um case para exemplificar como cada CPF
ele é diferente. Ambos os clientes eram construtoras, uma com um perfil muito organizado, ela tinha exatamente o valor que ela ia pagar para cada prestador de serviço na sexta-feira. Então, ela era muito organizada, tinha tudo muito organizado e passava isso só para a gente fazer o agendamento. Já uma outra construtora era o filho que estava assumindo. O filho estava assumindo a questão financeira, administrativa. O perfil dele era perdido. Se você perguntasse que dia era hoje, ele ia, não sei, peraí, deixa eu ver. Então, ele era realmente muito perdido. E aí, ele não sabia o que tinha que pagar, a gente acabava descobrindo pelo fornecedor o que tinha para pagar, e ele ficava questionando, mas do que é isso mesmo? Então, assim, eram perfis totalmente diferentes em empresas do mesmo segmento. Então, eu trago isso para mostrar como o CPF por trás influencia no nosso processo. E Vanessa, deixa eu te perguntar, se no seu levantamento ali, na hora que pegou esse perfil de cliente, fez ali a sua análise de desorganização, organização, você colocaria um valor a mais por conta dessa complexidade e mudaria a dinâmica? Por exemplo, nesse cara que é extremamente desorganizado, e olha que construtora é uma raridade, né, elas estarem organizadas. Nesse cliente que você pegou desorganizado, qual estratégia que você poderia dar de dica aqui para nós? Qual maneira que você poderia falar na hora de começar a implantar o contas a pagar? Principalmente para esse cliente problemático. Guto, primeiro, a gente teve várias reuniões de alinhamento, que foi isso que você sugeriu. Eram quase todo dia tinham reuniões. E a gente mudou várias vezes a forma de trabalhar. Porque, assim, primeiro a gente pediu, ele tinha um sistema e ele garantiu para a gente que estava tudo certo, que tudo que tinha a pagar estava no sistema. E ele mandou a base, a gente importou para o Conta Azul. E aí, logo na primeira semana, identificamos que não, porque chegava fornecedores cobrando e não estava no sistema. Então, a gente fazia reuniões semanais, às vezes 2 reuniões semanais, para mostrar para ele, olha, temos essa base de contas a pagar. Tem mais alguma coisa que possa ter de obrigação que não está aqui para que a gente entre em contato com esse fornecedor? E aí ele batia o olho e dizia, tem o fulaninho das marmitas que não está aí. Ok. Então, a gente levou um período, 1, 2 meses, para conseguir mapear todos os fornecedores desse cliente. Fornecedores recorrentes eram mais fáceis. Fornecedores pontuais, que ele comprava uma farda, por exemplo, era mais difícil. Mas a gente foi popularizando para ele e para todos os fornecedores, fossem recorrentes ou pontual, o nosso contato do financeiro. Então, olha, sempre que tiver uma compra que foi emitida uma nota fiscal, um boleto para essa empresa, copia esse e-mail, que é o do financeiro, a partir de hoje. E assim, a gente conseguiu reverter, e até esse ponto, essa dor foi uma dor de uma colega ontem lá no grupo, né? De que ela estava falando muito com os fornecedores, estava tomando muito tempo dela. E eu até cheguei a falar com ela no privado sobre isso, contando esse caso de que deve ter e tem um tempo de validade para que você tenha essa dinâmica de estar falando com os fornecedores. E aí, se depois continuar, aí tem outras estratégias que você tem que tomar de acordo com o seu negócio. Mas foi isso, Guto, a gente foi popularizando o nosso contato do financeiro, trazer o cliente, quando eu digo o cliente, é o sócio e mais o braço direito dele, que geralmente tem, e ele tinha, uma pessoa administrativa. Sempre que você fizer alguma compra, tiver algum compromisso a pagar, passa para a gente. E assim a gente foi criando essa cultura de compartilhar as informações. E no final deu certo. Agora, outro detalhe que é bastante interessante é o fato de pegar os últimos 3 extratos bancários e assinalar quais são as saídas recorrentes e perguntar para o cliente.
olha, nos últimos três meses, né, teve essas saídas aqui, quais delas são recorrentes, quais são os fornecedores. Isso já ajuda muito, né, na dinâmica de identificar esses gargalos e fazer a adequação na hora de implantar. Ajuda muito. Às vezes, o que fica ruim de identificar é quando é um Pix para pessoa física. Porque quando é um Pix para pessoa jurídica, eu sempre copio o CNPJ, dou um Google lá para descobrir o segmento daquela empresa. Ah, é de fardas. Logo eu deduzo que ele não vai comprar farda toda semana. Nesse caso, ele comprava. Aí é que vem, você pega essa informação desse fornecedor de fardas, por exemplo, e traz para uma reunião. Cliente, eu identifiquei que no seu extrato teve pagamentos para esse fornecedor nesses períodos. Qual é a recorrência disso? Aí ele explica. Não, eu compro fardas novas sempre que tem obras novas, porque eu contrato novas pessoas e eu compro fardamentos novos. Ah, ok, então eu não vou ter como mensurar se vai ter todo mês, mas sempre que tiver uma obra nova e aí vinha o contrato do Contas a Receber, novo contrato do fulano, eu já ficava esperta de que vai ter compras para essa obra. Tinha farda, tinha ar-condicionado, às vezes tinha aluguel de banheiro químico, enfim. Então, é trazer pegar uma informação que o extrato lhe disponibiliza e, numa reunião, entender mais a fundo como é a dinâmica dessa empresa. Agora, Valessa, a gente também foi pegar a construtora, né? Não dava um cliente mais simples para explicar, logo construtora. Não, essa daí, Guto, assim, é um case de todos os sentidos, de trabalho, de complexidade, de tudo. Mas é bom trazer isso porque se dá para rodar em uma construtora, então em outros segmentos, tipo tráfego pago, quem trabalha com serviços recorrentes, então o que eu quero dar de recado, que eu falei ontem com a moça que estava lá falando sobre isso, é que a gente consegue rodar em um mês, dependendo da complexidade ou até menos, fazer esse contato com os fornecedores, alinhar com eles e pronto, a gente não vai precisar ficar todo mês, toda semana, falando com aqueles mesmos fornecedores. E eu estou contando esse exemplo, mas eu posso dizer que eu fiz isso para todos os clientes, porque também, se a gente deixasse que o nosso cliente nos passasse os boletos, também não acontece. Ele não pega, e como você bem falou, tem sistemas que é bem chatinho para entrar, para pegar o boleto, o cliente não manda. E se a gente for pensar, ele pensa assim: se eu tenho um assistente financeiro, um BPO financeiro, é para mim não ter que parar para ir fazer esse trabalhozinho chato, manual, pegar um boleto, falar com o fornecedor. Então, acho que cabe a gente pensar em uma forma de deixar isso mais fluido, né? Digamos assim. E aqui a gente vai entrar numa discussão e uma dinâmica terrível, que é colocar os vários tipos de ações e estratégias e atividades diferentes entre um BPO e outro. Porque, por exemplo, eu cheguei a uma conclusão, isso é minha conclusão, de acordo com a mentoria que eu tenho com o Vicário Nicolau, né? De que cliente, de alguma forma, ele vai ter que me passar aquelas informações para que eu execute o contas a pagar, por exemplo. Então, se é um cliente que ele faz tudo só, é um eu empresa, ele pode estar um pouco desorganizado, ele pode até ter o pensamento que se eu contratei um BPO, que ele faça tudo para mim. Só que eu vou ter que cobrar a mais, uma vez que toda vez que eu tiver que pegar um boleto, eu tenho que entrar em uma ferramenta diferente. Então vamos dizer que, prezado cliente, você é um eu empresa, primeiro cenário, tá? Você é um eu empresa, e em quantas plataformas eu vou ter que entrar para pegar o boleto? Guto, você vai ter que entrar em 6 plataformas. Então, para cada plataforma, eu cobro R$ 10. Se são 6 plataformas, eu vou adicionar R$ 60 aqui no final da nossa mensalidade, porque eu vou ter que entrar na TIM, vou ter que entrar na conta de água, na conta de luz, com os dados que você me fornecer, querendo ou não é tempo, e eu pego o boleto e vou lá e executo contas a pagar.
Agora, se o cliente ele tem uma equipe, ele tem um assistente, ele tem uma secretária ali no consultório, qualquer coisa que seja, e ele tem que me passar as informações, fica a cargo desse administrativo me passar as informações, então eu estabeleço um meio de comunicação prático para que facilite a minha operação, lembrando, pessoal, que a ideia aqui é qual? Facilitar a sua operação e não desgastar o cliente. Então, se ele consegue me passar isso de forma organizada e eu facilito a minha operação, eu ponho para rodar o contas a pagar tranquilamente. E entra uma pergunta que a Nathalie colocou aqui sobre se é mais interessante eu entrar em contato direto com os fornecedores ou se eu peço para o cliente entrar em contato com os fornecedores. Então, dependendo do tipo de cliente, a gente conseguiu perceber isso, que se for uma construtora vai ser muito difícil a gente organizar algo nesse sentido. Mas pode ser. Se eu organizo com o meu cliente que um determinado endereçamento de e-mail, ele pode cadastrar tudo que tiver a receber, e esse e-mail for receber essas informações, pronto, está prático. Eu acabei de estabelecer com o meu cliente que contas a pagar cliente arroba minha empresa. Olha, cliente, você vai entrar na sua conta de água, de luz, de internet, energia solar, qualquer coisa que seja, vai cadastrar esse e-mail e eles terão que enviar o boleto direto para mim. O meu cliente poderá fazer isso, ele pode me contratar para que eu entre em contato com cada fornecedor dele, ou pode ajustar uma dinâmica para receber essa informação. Nathalie, você tinha levantado a mão, não sei se você quer perguntar, e Eduardo tem um joinha também, depois se você quiser comentar ou colaborar com essa dinâmica, Eduardo, seria muito interessante. Eu ouvi a Valessa, achei ótimo o compartilhamento dela, né, dessa questão da construtora, realmente um cliente mais complexo, né. Eu gostei dessa ideia também de pegar o extrato, né, até depois você tinha me dado essa dica, foi infinitamente mais rápido, né, de identificar do que por mais que a gente monte uma planilha, já deixe pré-montada para o cliente, quando o cliente é desorganizado, até ele parar para sentar nessa planilha é complicado. Só que eu penso assim, se a gente quer também que a nossa empresa cresça, há muitas das empresas que são BPOs hoje começam realmente com uma pessoa só, né, que é a pessoa que está operando. Mas para quem quer ter uma visão de crescimento, eu acho que a gente tem que ter a perspectiva de se eu quero que o nosso cliente seja bem-sucedido, nós também precisamos educar os nossos clientes para que eles eduquem os clientes deles. Então, eu acho que se a gente também fica entregando muitas coisas na mão, a gente tem que ter a contrapartida que você acabou de falar agora, de cobrar a altura. Porque se a gente for entrar numa competição dessa, de uma alta gourmetização, a um processo extremamente artesanal, e parar toda a nossa operação para personalizar muito, ou a gente tem menos cliente com valor, com ticket médio compatível à altura, senão para poder realmente entrar na nossa esteira e ter um preço que seja adequado, que valorize o nosso serviço, eu acho que essa gourmetização ela entra num outro lado, né? Então é uma coisa que a gente tem que pensar o que a gente quer para aquilo que a gente está desenvolvendo, o que a gente quer para a nossa empresa, se vai ser só a gente, se a gente vai trabalhar com menos cliente, ou se vai trabalhar com mais. Isso tudo tem que estar realmente dentro do nosso planejamento estratégico, tá? Não acho que tem certo ou errado nisso, mas antes de tudo, é importante a gente pensar no que a gente quer. Eu deixaria, assim, essa reflexão, né? Não, e não tem como nós hoje colocarmos o BPO dentro de uma caixinha e entregar para todo mundo, né? É impossível. Vender uma coisa formatada, dizendo, olha, é dessa forma aqui, pronto, acabou, é besteira. E o que é mais interessante, hoje nós somos vários BPOs, contadores aqui na sala. A Valessa trouxe um ponto que eu não estava nem querendo lembrar mais dos construtores, das construtoras, porque é de sair correndo. Eu não sei quem já teve cliente em construtora, é uma prova de fogo. Você entra doido para sair, não quer ver nunca mais, dependendo da construtora, mas são muito organizados. Então, aqui na sala a gente tem vários tipos de clientes, várias dinâmicas,
temos BPOs que estão começando, que já estão lá na frente, que tem automatização, que não tem automatização, que preferem um fluxo de trabalho com RPX ou RPY. Então, assim, é muito difícil a gente tocar esse assunto sem não dar exemplos práticos. Então, muito obrigado, Valessa, por ter colocado esse ponto. Obrigado, Nathalie, por ter falado que é extremamente necessário. Acho que a implantação do contas a pagar tem que começar pela estratégia, né? Antes de tudo, antes do conta a pagar, antes de pegar o cliente, você tem que ter desenhado uma estratégia. Mas se você não tem estratégia, acabou de pegar um cliente, fazer esse levantamento e tentar desenhar o máximo possível sozinho como vai ser todo esse fluxo antes de começar a executar. Porque sabemos que quando a gente tenta fazer na hora ali tudo, né, acaba que a gente tropeça e erra bastante coisa. Alguém teria algum exemplo, alguma pergunta, uma dinâmica para colocar para o grupo em relação à implantação de contas a pagar? Alguém faz tudo de uma vez? Pode falar, Breno. Em relação a contas a pagar, eu gosto muito de usar o DDA, justamente porque para evitar qualquer tipo de. Quanto mais gente tem no meio do caminho no processo, acho que mais difícil é da bola chegar redonda para você. Aí você tem que depender do fornecedor, colocar ou cadastrar o e-mail certo, aí você tem que, às vezes, depender da pessoa repassar o e-mail para você, você tem que depender de alguém entrar lá e visualizar. Então, eu acho que o DDA para quando é boleto ajuda bastante isso daí. Uma coisa que eu tenho bastante curiosidade, na verdade, é que como eu nunca trabalhei assim, e eu sei que a maioria, se eu não me engano, trabalha assim, como é que vocês fazem quando o cliente envia para vocês algum documento, seja ele um boleto, uma nota fiscal, ou simplesmente ele fala que tem que pagar alguma coisa? Quando essa troca de informação é por e-mail ou por WhatsApp, como é que vocês sabem a categoria, se às vezes ele tem algum centro de custo ou departamento, né, dependendo do sistema, como é que vocês sabem em qual lançar quando vocês recebem só o documento e o cliente não manda mais nada além do documento? Manda ver, Eduardo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Guto. Breno, respondendo a sua pergunta, eu consegui isso daí há alguns meses com o meu primeiro cliente, que foi através das reuniões mensais. Então, a gente começou a fazer essa questão aí do orçamento. Aí, do orçamento, a gente não estava muito preocupado ainda em sair conciliando nada, não. Então, vamos botar o orçamento em ordem, primeiro mês, vamos ver como é que vai ficar. E aí, ficou redondo, porque a gente tinha uma certa pressa, né? E aí, a questão do DDA, isso veio muito recente, né? O DDA, ele, agora que é o DDA nativo dentro do RP, você trabalha com duas telas, você deixa o DDA aberto para te dar uma guiada, e aí, uma vez que você já tem o contas a pagar, o orçamento previsto, vamos dizer, você meio que persegue o realizado ali, fica meio óbvio, né? O DDA aberto com o previsto, você já consegue fazer a vinculação via contas a pagar com o DDA. Você vai baixando o DDA, vai limpando o DDA, inclusive o que você já conversou nas reuniões mensais, que já ficou claro que não é do intuito da empresa pagar, por exemplo, chegar de forma aleatória associações para pagar, né? Então, tudo ali você já sabe, já. Por exemplo, chega uma questão de associação dos transportes. A empresa não tem nada a ver com o segmento, então, de cara, você já pode ter já poder de decisão, já de inibir aquele DDA ali, né? Então, vai deixando mais fluido, vai deixando mais limpa a visão, mais amigável para na hora de fazer as reuniões, porque senão vai acumulando aquelas informações, aí gera uma certa dúvida, né? Então, já vai deixando bem amigável a visão, né? Então, acredito que a ferramenta mais recente que ajuda na produtividade aí do operador financeiro atualmente é o DDA nativo. Eu uso, por exemplo, da Conta Azul, acredito que na OME também deve estar tendo a mesma entrega, né? E aí outra coisa que eu estava querendo falar,
que no planejamento financeiro pessoal eu tive a experiência de perceber que lá a conciliação, ela não é, vamos dizer, a coisa mais importante. A coisa mais importante é você fazer o orçamento. E fazer o orçamento de forma alinhada com o cliente, né? Nas reuniões, para ver se realmente o que é mensal e o que é anual condiz com a realidade dele, né? Não pode ser no chute, né? Porque, inclusive, quando começa a chegar os pagamentos, você tem que fazer vários ajustes. E aí o cliente, ele costuma mandar pelo WhatsApp, e aí você vai ter uma rotina de atualização dentro do RP. Se ele costuma mandar pelo e-mail, fica meio que automatizado, né? É muito bom para o operador financeiro, uma vez que ele já consegue acordar já com o cliente, todos os fornecedores cheguem por ali, pelo e-mail. A maioria dos RPs, você pode ver mesmo, o faturamento do BPO financeiro dispara por e-mail. O e-mail, ele não vai entrar em desuso, não. O e-mail, ele é básico, né? Então, percebi que questão das formas de comunicação, elas vão ser muito alinhadas de forma, vamos dizer assim, estratégica na hora da relação comercial, lá no início. Então, assim, você pode fazer um diagnóstico com o cliente para poder, no momento da reunião comercial, combinar com ele o que vai ser o formato de trabalho. Então, o que o Guto falou aí hoje, né? Se fugir do propósito da sua empresa de BPO financeiro, não vai muito que valer a pena. Então, você vai tentar trazer o cliente para essa realidade sua, e se ele não concordar, ele vai ter um tempo para ele pensar se vai valer a pena também. Então, para a operação do BPO financeiro, realmente, foi falado aqui, gourmetizar a operação, vai inviabilizando, né? Então, não é um caminho muito, vamos dizer assim, que vai trazer o operacional automatizado, não vai entregar isso aí, a longo prazo vai só crescer a operação. E aí é a autonomia, né? Que a gente tem que trabalhar com a liderança de quem tem o poder decisório de tomar as decisões aí de fazer o BPO financeiro lá, da empresa do cliente. Tem que combinar uma certa autonomia para essas informações chegarem. E, Eduardo, só uma pergunta. O cliente acabou de te mandar... Desculpa te cortar, mas eu queria entender só um passo antes, Eduardo. Você falou, concordo, né? Fica muito mais fácil quando você está olhando a tela do DDA e a tela do contas a pagar. Mas como é que o contas a pagar ele vai parar no RP hoje? Hoje você recebe via WhatsApp, via e-mail, o cliente te envia de alguma forma. Como é que você sabe hoje qual a categoria fazer aquele lançamento dentro do RP, por exemplo? Desde a primeira reunião, a gente vai fazendo os primeiros, vamos dizer assim, primeiro contas a pagar do primeiro mês de onboard, ele é primordial para poder já entender qual é a categoria que o cliente vai concordar, né? Porque muitas vezes eu pegar esse caso desse cliente aí, ele tem um certo conhecimento em DRE, e aquele que não tem conhecimento em DRE, para ele não vai fazer muito sentido ficar preocupado em qual categoria que vai lançar, não. Você que meio que vai ter que tomar a decisão, de forma que o relatório fique tranquilo para apresentação depois. Então, quando o cliente tem vamos dizer assim, conhecimento, você vai falar assim, isso aqui, esse fornecedor aqui eu vou lançar no marketing. Aí ele chega e entende que é na diretoria, né? Então, por aí vai. Só como exemplo, né? Então, acho que a primeira reunião ajuda a fazer o feijão com arroz ali, passar por todos os lançamentos, e aí no mês seguinte você já começa a ter a coragem já de tomar a decisão sozinho. E aí já não precisa mais de recorrer ao cliente. E aí, eventualmente, surge uma coisa nova, a gente vai e pergunta para ele, posso lançar lá em tal categoria? Aí ele vai falar, sim, pode, ou vai falar, não, acho que é melhor essa. Então, é no dia a dia mesmo, os primeiros meses. Entendi, valeu. Era isso que eu ia perguntar para ele, Breno. Essa identificação. Muitos de nós
vai na raça, né? Eita, tem um pagamento aqui, eu vou jogar nessa categoria aqui, depois eu vejo com ele como é que faz. Mas seria muito bom se já tivesse essa consciência vinda do cliente. Marcos Alex Souza, meu caro, faz tempo que eu não te vejo. Seja bem-vindo. Obrigado, Pode tem ficar à um tempinho, né? vontade. Ele Tem é o um cara dos tempinho mesmo que eu... pepinos Nossa Senhora. grandes de transporte. Manda lá. Bom, eu estava ouvindo o pessoal falando aí, né? A dúvida do Breno, a Valência falando, o Eduardo. Eu penso o seguinte, como o Guto sabe, a gente estava no BPO ali de uma empresa um pouco maior, que eu acredito que possa ter o mesmo potencial que a empresa da Valência, né? Empresa gigantesca, e quanto maior o cliente, maior o pepino. E acaba que sempre, eu acho que os problemas do grande e do pequeno são o mesmo em proporções diferentes, né? Proporções astronômicas. Vou falar o caso agora, a gente está com um cliente, estou com um cliente novo, que ele é intermediação de venda de lote, de casa, de apartamento, essas coisas. E melhor coisa que a gente fez para conseguir manter as contas a pagar dele é proximidade. Proximidade com o cliente, conversa. Faz todo sentido, todo sentido. O mais importante é perguntar. Você nunca vai errar em perguntar. E eu concordei com o que o Eduardo falou, que com o tempo você vai começando a ter mais autonomia, e eu acredito que essa autonomia, ela tem que partir desde o primeiro contato, desde a primeira reunião. Você vir, você expor, mostrar o que é o seu trabalho. Então, você propôs ali um trabalho, então a gente começa ali com o primeiro mês, os pagamentos, os lançamentos, conciliações. E apresentar para o cliente. Quando você vai selecionar uma conta para você lançar, eu quero lançar isso aqui, eu vou lançar isso aqui como uma antecipação de lucros. Vou lançar isso aqui como marketing. E eu acredito que você tem que saber o porquê que você está fazendo. Porque isso vai se tornar um problema quando o seu cliente te questionar. Então, quando o cliente falar assim, olha, eu acho que isso tem que ficar nisso por isso, você tem um contraponto. Porque senão a gente fica muito só não vem, aí vai chegar lá na frente, na hora de eu apresentar uma apuração de resultados, e aí vai ter 1 milhão de problemas, e a culpa vai ser 100% nossa, porque a culpa é sempre nossa que está fazendo. Então, o que eu aprendi com isso? É a proximidade. Hoje, com esse novo cliente que eu tenho de intermediação de vendas, eu tenho um grupo no WhatsApp, que eu tenho o decisor, que é o dono principal, eu tenho um assistente dele que me dá todo o apoio que eu preciso, e eu também recebo via e-mail. Eu não gostei de usar DDA, porque dá muito problema. Às vezes passa coisa batida. Tem cliente que não trabalha com DDA, então eu particularmente não gostei. E eu acredito que para recebimento desses boletos, e-mail e o WhatsApp vem funcionando muito. E eu também vi, eu acho que a Valessa comentou alguma coisa sobre quando aparece um Pix para pessoa física lá na conta, e eu não sei o que é. Minha solução foi, tem o Pix. Perguntei, não me falou, não tem comunicação, é antecipação de lucros. Aí, quando eu apresento o relatório, eu falo, me espera aí, essa antecipação aqui não existe. Eu falo, vem cá, tá vendo esse pagamento, esse pagamento, esse pagamento? Só surgiu na conta para pessoa física, sua conta é uma conta jurídica, não tem nota fiscal, não tem uma comprovação, é antecipação de lucros. Ou a gente tem essa proximidade, ou então é isso. E aí, com isso, o cliente passa a ter mais consciência, porque ele vai se assustar, ele passou a ter mais consciência e acabou, hoje acabou. Tudo quanto é tipo de Pix, às vezes até de R$ 2 que tem na conta, ele já manda o que é, já fala sobre o que é, então acredito que essa proximidade, tanto com o grande quanto o pequeno cliente, foi que tornou muito mais fácil as contas a pagar. Você vê que engraçado, né? O Marco trabalha completamente o oposto do que eu trabalho. Ele não usa o DDA e usa e-mail e WhatsApp. Eu uso o DDA e não uso e-mail e WhatsApp. Fala assim, o cara que está chegando agora, que chegou hoje e falou, puta, lascou, o que eu faço? Uso o DDA, uso o WhatsApp, uso o e-mail, meu Deus do céu. Achei que era para me ajudar, vocês estão me atrapalhando, pô. Agora, uma coisa é certa, o Marcos conseguiu uma proeza, o cara lançou um Pix de R$ 2 e conseguir lançar, é a famosa, olha, vamos criar regras aqui dentro do nosso BPO para facilitar o dia a dia, né? Então não vai para frente. Mas agora eu vou ficar junto com os outros confusos aqui da sala e tentar escutar uma solução do Eduardo e da Valessa. Manda ver, Eduardo, você que levantou a mão.
Então, referente ao Pix, aí na hora que o Marcos estava falando, eu lembrei que a forma que a gente alinhou, que tem dado certo, na hora que o cliente está lá fazendo um Pix no dia a dia dele, na correria, para poder resolver alguma coisa, tem lá o campo de descrição dentro do app do banco. Então, você já pode colocar, ó, pagamento de qualquer tipo de fornecedor lá que ele precisou, porque já vai vir o nome do fornecedor, foi manutenção. Então, ele já coloca. Então, isso já resolve. E a questão do DDA, logo no início da utilização em massa do DDA, eu passei algum susto em relação a quase liberar coisas indevidas. Então, eu criei uma regra, que é o seguinte, eu só uso o DDA, na verdade, para robotizar a operação, mas eu não uso o DDA para confiar que aquele pagamento é para ser liberado, não, tá? O DDA aparece lá, não quer dizer que eu vou pagar, não. Se eu tiver a prova lá no faturamento, beleza. Se não, aquilo dali não quer dizer nada para mim. Então, criei essa regra aí, inclusive protocolei isso com o cliente, formalizei, que eu não ia liberar DDA aleatório. Aí já ajuda muito. Guto, acho que seu microfone está no mudo aí. Vai lá, Valência. Tua vez agora. Obrigado. O Guto tá meio... Cara, ele tá pesquisando lá. DDA, usar ou não usar? Muito bom. Mas assim, né? Pode causar confusão mesmo, assim, para quem está aqui. Meu Deus, do Breno dá super certo, do Marcos não dá, do Eduardo dá, da Valência não dá, enfim. Então, até complementando o que a colega falou no início, de que, assim, você saber, você ter seu planejamento estratégico. E eu gosto muito de trazer analogias simples do dia a dia para a gente olhar com mais carinho para a nossa operação profissional, nossa empresa. Existem várias roupas de vários moldes, de vários tecidos para agradar a todos. Então, assim, cada um vai lá buscar o que serve para você, seja estilo, seja bolso, seja, enfim, seja a região que você está, se é quente, se é frio. E aí tem aquelas roupas que você chega e está lá, pronto, não tem um molde muito bom, mas tem a roupa que é sob encomenda. E assim, como a minha mãe faz roupa sob encomenda, eu gosto muito de trazer essa analogia. Que a pessoa vai, leva o tecido, leva o modelo, ela tira as medidas, ela vai provar a roupa. Aí, se não ficar boa, ela tem que ajustar, mas tem que ficar impecável. E assim é o BPO financeiro. Eu não posso basear minha operação com a operação dos demais aqui. Eu acho que essas trocas aqui de todos os temas é para me ver o que eu posso melhorar, é para me ver, às vezes, que eu estou no caminho, às vezes eu fico aqui só ouvindo e eu, poxa, estou no caminho, então, assim, já estou fazendo isso, ou não estou fazendo, peraí, tenho que pensar como que eu vou melhorar isso. Então, acho que a gente pensar dessa forma, de que, assim, o que o Breno faz, de usar o DDA, para mim, funciona em um cliente, porque eu já tenho o domínio daquele cliente, daquela operação do cliente há mais de 2 anos, então funciona. Já outro cliente não funciona, porque já apareceu boletos que não era para ser pago, a gente não sabe que boleto era aquele, então não funciona. Então, acho que a gente vai pegar todo o conhecimento nosso, dos colegas e de N outros lugares que a gente vai absorvendo e transformar na nossa empresa, no nosso processo de como vai funcionar para a gente. Então, acho que é isso, é você implantar-se contas a pagar de acordo com o que dá certo para a sua realidade. E o que o Marcos falou é muito disso. Eu não acredito em financeiro sem proximidade. Porque quando você trabalha, não sei que é a realidade dos outros, mas eu trabalhei, assim, acho que quase 10 anos em empresa financeira tradicional ali. Tinha 5 sócios, cada um de uma área, mas o sócio financeiro, a gente conversava todos os dias. Fosse uma conversa mais longa, fosse algo mais pontual, mas precisa ter essa proximidade. Precisa ter proximidade para saber em que categoria eu vou colocar determinado pagamento.
Então, e aí a gente vai criando e não tem como ter proximidade, não ter conhecimento. A gente já consegue saber, às vezes, eu digo algumas coisas para as meninas que trabalham comigo. Aí ela pergunta, mas como que tu adivinhou o que o cliente ia falar? Eu disse, faz isso, porque se tu não fizer, se tu não mandar isso, o cliente vai questionar assim, assim, assim. Ela, parece que tu estava lendo a mente dele. Não, não é isso. É a proximidade, é você saber o jeitinho que o Guto é. O Guto gosta daquelas coisas bem detalhadas. Eu mando tudo detalhado. Já tem o cliente que é bem direto. Você manda lá só uma frase, ele já entende. Beleza, show. E vida que segue. Então, essa proximidade traz esse conhecimento de como a gente trabalha, o cliente também enxerga isso, né? Assim como a gente vai conhecer como é o perfil do cliente. Era isso. Agora eu fiquei sem palavras, né? Eu estou pesquisando até agora aqui se o DDA... Tá aí mais um ponto de... Nossa, eu espero que não tenha ninguém pela primeira vez aqui, porque eu já sou o oposto também. Para mim não precisa ter proximidade nenhuma do cliente também. Jesus amado, hoje, o cara que começou hoje, nossa, eu tô vendo gente saindo do grupo, eu acho que a pessoa começou agora. Breno, mas só uma pergunta. Qual é o teu segmento? Porque acho que eu vou mudar para esse segmento. Acho que o meu está muito complexo. Não, eu tenho cliente que apesar de não ser construtora, ele está no ramo da construção. Ele faz sistema de irrigação para a construtora, para a incorporadora, etc. Então, assim, mesmo com esse cliente, eu acho que não precisa ter proximidade dependendo do teu processo. Claro, se você precisa entender, por isso que eu perguntei a questão de como vocês categorizam, quando vocês recebem um e-mail, um WhatsApp com algum documento do cliente, porque desde o começo eu nunca trabalhei assim, recebendo documentos. Para mim, eu faço igual o Eduardo falou, de confrontar o DDA, eu sempre fiz isso desde o começo. Só que eu confronto com o contas a pagar do sistema, mas quem lançou dentro no sistema, a princípio não fui eu. Então, assim, o lançamento é feito dentro do sistema, e aí eu olhava dentro do sistema e comparava com o DDA do banco. Aí o que tinha, eu liberava, né, colocava para o usuário master pagar. O que não tem, aí a gente questiona. Aí tem o questionamento para saber por quê. Pode ser um DDA, entre aspas, falso, né, indevido, que a empresa não tem que pagar, igual o Eduardo comentou de alguma associação XPTO querendo um dinheiro. Pode ser que esqueceram de fazer o lançamento dentro do sistema, e pode ser o inverso também, né? O lançamento dentro do sistema foi feito, mas o fornecedor deu algum problema na emissão do boleto dele e o fornecedor não emitiu o boleto. Então, assim como o Eduardo também, não é porque está no DDA que a gente paga, mas é uma maneira de bater o DDA com contas a pagar. Eu vou te falar o meu cenário ideal. O meu cenário ideal é não usar e-mail, não usar o WhatsApp. O cliente, através de um formulário, preencher tudo. Então, ele vai preencher quem que é o fornecedor. Claro, ele vai ter, se aquele fornecedor já foi cadastrado, ele simplesmente seleciona o fornecedor. Preenche qual que é a data de vencimento, ele vai preencher valor, etc. Daquilo já sobe para o RP automático, do RP já vai para o banco automaticamente na data que o cliente disse que quer pagar. Esse é o meu cenário ideal, na minha cabeça. Então, assim, o cliente preenche um formulário, do formulário vai para o RP automático, e do RP vai para o banco automático. Você tem que explicar, Breno, que o nosso cenário ideal para isso é visando escalar, crescer e conseguir entregar com qualidade muitas coisas. Uma vez que a gente quer fazer isso serve para todo mundo. Eu concordo com o Marcos, a diferença entre o pequeno e o grande, assim, são os mesmos problemas, né? Eu acho que não tem muita diferença. Assim, se o cara não tem organização quando ele é pequeno, o que não tem também não vai ter quando é grande. Em algum momento, ou ele vai ter que mudar, ou ele vai continuar bagunçado. Eu também acho que não tem muito... Eu estou falando qual que é o cenário ideal. Aí sim, como chegar nesse cenário ideal? Porque nesse cenário ideal,
você se abstém do trabalho. Porque se o cliente preenche um formulário, sobe para o RP e depois vai para o banco, é uma maneira que eu acho muito eficiente de se trabalhar. Que aí, de novo, às vezes o foco não é ser eficiente. Às vezes o foco fazer algo customizável para o cliente. Aí, para um cliente eu faço assim, para o outro eu faço assado, para o outro eu faço assado. É outra estratégia de negócio. Uma você vai ter que cobrar mais, e a outra você vai não, né? Uma você pode cobrar menos se você quiser, e a outra você basicamente vai ter, de alguma forma, você vai ter que cobrar mais porque é customizado, né? Então, toda customização acaba sendo mais caro. É meio que natural isso. Mas esse, do meu ponto de vista, é o meu... Agora, eu não sei se vocês concordam, né? Às vezes o cenário ideal da minha cabeça é diferente do que vocês têm na cabeça de vocês, né? Imagina na cabeça de quem acabou de chegar. Marcos, você tinha levantado a mão, não desistiu de falar? Não, é porque foi falando aí, e aí foi clareando outras coisas. Eu também tive que fazer uma outra coisa aqui, por isso que eu abaixei. Assim, ouvindo o Breno falar, eu só tenho uma coisa a dizer para ele, né? Que se ele conseguir isso que ele propôs como cenário ideal, pode fazer um curso que eu vou comprar. Eu vou ser o primeiro, com isso eu tenho certeza, eu pago o preço que for. Porque assim, Breno, eu tô em financeiro desde o meu primeiro emprego, né? Desde os 14 anos de idade. E eu comecei no financeiro trabalhando para uma construtora. O financeiro era dentro da construtora, né? Então, assim, todos os problemas que podem acontecer numa construtora, eu sei. Eu aprendi a trabalhar com os problemas da construtora, né? E é uma particularidade minha, viu, Breno? É um pensamento meu. E eu acredito que se torna praticamente impossível você ter um trabalho impecável, que é o que a gente quer entregar, né? Um trabalho bem feito, sem a proximidade, porque dono de empresa é igual criança, é teimoso, é teimoso. Se você não conversar, não falar, não explicar, e como eu falei, né, quando não me explica o que é adiantamento de lucro, que eu penso para mim que é o bater nele, que ele tem que ver o que está acontecendo, ele tem que ver onde está errado, igual criança mesmo, para ele aprender que ele precisa falar sobre, eu acho que não funciona. Assim, então, eu gosto de, se precisar de relatórios semanais, relatórios mensais, explicar, falar o porquê, conversar, e aí, para mim, e-mail. E-mail, eu acho que é o meio de comunicação universal e que mais funciona. O e-mail, você cria provas contra você e você cria provas a favor de você. Então, cara, eu acho que se você começar a utilizar isso, mesmo que de pouquinho em pouquinho, eu não vou falar hoje, eu não vou falar amanhã, daqui a um mês, mas pouco a pouco você vai entendendo a importância dessa comunicação. É porque você está se privando de problemas futuros. A comunicação, eu acredito que ela é essencial para isso. Eu não estou te falando que a comunicação ela é ótima para o processo. O processo é seu. Funcionando, o processo é 100% seu. É o seu nicho, é o seu ramo, você cria, você desenvolve, mas a comunicação, ela é mais para... vai te sanar de tantos problemas futuros que, assim, ó, você não tem nem como mensurar. Existem tantas coisas hoje, para mim, que se não existisse a comunicação anterior, eu estava enrolado, eu estava já catando latinha na rua há muito tempo. Eu concordo plenamente que a comunicação ela é essencial, Marcos. Tá? Eu não tenho dúvida. Clareza, principalmente, na comunicação. As pessoas saberem como funciona o processo, o que elas precisam fazer, ter um processo para quando sai do processo e ter tudo isso muito bem claro para todas as partes, eu não tenho dúvida. O que eu não acho que funciona é essa comunicação repetidamente. Então, assim, e agora? O que eu faço? E agora? Você não mandou isso, faltou aquilo. E agora? Porque isso também é uma comunicação, do meu ponto de vista, mas é uma comunicação que, ao meu ver, não é eficiente. Então, assim, para mim, uma comunicação eficiente é ter muito claro qual que é o processo, o que a gente faz, o que o cliente tem que fazer. E não é uma coisa que a gente fala numa reunião e morre. É algo que ele consegue acessar
sempre que ele quiser, de uma maneira muito fácil. Então, assim, como é que eu faço tal coisa? Dá o exemplo lá do meu cenário ideal. Como é que eu faço o lançamento aqui dentro do formulário? Você vai deixar um vídeo explicando como fazer o lançamento do formulário que ele vai conseguir acessar a qualquer momento. Então, o vídeo fica lá num lugarzinho que ele acesse uma plataforma, ele consegue visualizar o vídeo toda vez que ele precisar fazer um lançamento. Putz, esqueci, como é que faz mesmo? Isso é uma forma, para mim, do meu ponto de vista, isso é uma comunicação eficiente. Agora, se toda vez que ele precisar fazer um lançamento, ele precisar te perguntar, aí eu acho que deixa de ser eficiente. Então, continua sendo uma comunicação. Eu não estou falando que esse é o caso, tá? Só estou falando que, assim, tem comunicações eficientes e menos eficientes, assim como tem operações, do meu ponto de vista, mais eficientes e menos eficientes. Entendi. Deixa eu só ver se, eu não sei se algumas pessoas estão pensando nisso aqui, mas é porque veio na minha mente, eu fiquei com uma dúvida muito interessante aqui, Breno. Porque é o seguinte, eu não sei, não sei o seu nicho, não sei a forma com que é proposto o seu BPO. Eu vou te falar do meu, tá? Que é, eu faço. O cliente me manda e eu faço. Eu faço o lançamento no ERP, eu programo no banco e o cliente só entra lá com a senha master e autoriza. Eu tiro relatórios, eu faço o lançamento, eu faço conciliação. No seu modelo de negócio, só para me entender mesmo, o cliente faz esse lançamento, você só faz essa conferência, ou você faz só como é que eu posso dizer, só a inserção disso no banco? Como é que é esse modelo de negócio? É porque da forma que como você está falando, está se mostrando ser totalmente diferente do meu. Porque do jeito que eu faço, é por isso que, às vezes, pode ser isso, né? Às vezes, por isso que, para mim, a comunicação extrema e excessiva é o mais importante. É porque eu faço. Ele me manda, me fala o que é, então eu lanço, eu programo, 100% eu. O serviço que o meu cliente tem é me mandar. Se ele não me mandar, eu não consigo adivinhar. É lógico que, com o decorrer do tempo, eu já sei que ele tem que pagar uma conta de energia, eu mesmo entro e pego uma conta de energia. O seguro de plano de saúde, eu notei que tem um local para tirar, eu mesmo já faço isso porque foi o que eu propus, né, para o cliente, claro, já deixando bem claro. Então, o seu modelo de negócio é diferente, essa questão dos lançamentos, é isso? Sim, o modelo é diferente. Eu não vou conseguir explicar agora porque eu tenho uma reunião, mas se você quiser depois saber, procura, porque o nosso modelo hoje, ele funciona tanto para o cliente, que às vezes tem um administrativo lá dentro e pode fazer exatamente esse teu papel, né, de um cliente maior, de, putz, vai entrar aqui para pegar lá a conta da Vivo, vou entrar aqui para pegar a conta da Enel, vou entrar aqui para pegar o plano de saúde, etc. E pode funcionar tanto até mesmo para quem faz o BPO financeiro, porque é um jeito de a pessoa receber e ela ter menos trabalho, porque às vezes ela já tem essa estratégia de, cliente, me envia as coisas, eu faço os lançamentos para você. E aí o que mudaria é que ao invés de você fazer o lançamento dentro do ERP, você faz ele dentro de um formulário primeiro. E aí do formulário alimenta o ERP, que alimenta o banco, entendeu? Para o contas a pagar. Para o contas a receber, o fluxo é mais ou menos parecido, também é via formulário, mas aí depois a gente conversa melhor sobre isso, que eu tenho que ir agora, gente. Até mais. Até mais. Dando continuidade ao que o Breno estava falando, Marcos, o que acontece? O nosso modelo, eu não sei se você sabe, mas eu e o Breno somos sócios e o BPO dele é o nosso BPO aqui do café. Então, a dinâmica basicamente é facilitar essa possibilidade. Então, tanto para o cliente final quanto para você que é BPO financeiro, tem como criar essa dinâmica de automações. E muitas das vezes o BPO fica só por dentro da conciliação bancária, que é o que a gente não consegue até então fazer a automação. Mas de resto dá para poder ajustar. E com certeza, você tem um contato do Breno lá, pode entrar em contato, ele vai te explicar com mais detalhes, é mais interessante. A gente está preparando algumas coisas para poder apresentar para toda a comunidade isso. Está em processos ainda. Mas, cara, é aquilo, né? Não existe um certo e errado, não tem como formatar numa caixinha. Mas quanto mais você puder facilitar essa dinâmica, melhor, né? No primeiro momento é imprescindível, você tem que ter essa proximidade. Mas eu tenho clientes aqui de 5 anos que eu acho que vai fazer 2 anos que eu não vejo eles, sabe?
Tem que ter a proximidade? Tem. Mas tem 2 anos que nem troca de WhatsApp tem mais, de tão fluido que anda o processo, sabe? Tem outro cliente aqui que a gente se encontra uma vez por mês só para ele poder me acertar uma coisa ou outra, para me perguntar, olha, entrou coisa nova, qual categoria eu coloco? Mas acho que a dinâmica a gente acaba percebendo que com o tempo a proximidade ela é extremamente necessária no começo e no decorrer para que a gente possa crescer, ela tem que entrar de forma automática. A Josiane tinha levantado a mão, não sei se você tem interesse em falar, perguntar algo mais, não sei se está conosco. Josi, acho que não. E é isso. Pessoal, temos. Mas, Marcos, muito bom te ver aqui, viu, cara? Como é que tá as transportadoras aí? Tá só. Porque agora tá bem mais corrido. Às vezes eu tô acompanhando, mas a maioria das vezes mais caladinho. Ou então, eu gosto muito de acompanhar as conversas lá no grupo. Tem muita coisa que eu vou pegando lá, alguns insights. Mas estamos aí, de pouquinho em pouquinho, estamos crescendo. Então, maravilha. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma ideia, alguma sugestão sobre esse tema que a gente propôs? Acho que foi bastante interessante. Deu para trazer alguns insights, algumas reflexões. Deu para deixar perdido. Teve a Janaína. Janaína, não sei se você pode falar, mas muito obrigado. Primeira vez participando aqui, a gente cometendo um monte de gafe, né? Pisando na bola um monte de vezes aqui. Mas muito obrigado pela sua presença. É legal ver o pessoal participando da primeira vez aqui no Café no Bate-Papo. E a dinâmica é sempre tentar trazer essas temáticas. Então, assim, a gente pode continuar no grupo falando sobre isso. Se alguém tiver outras ideias, outras dinâmicas de como fazer aí a implantação do Contas a Pagar, a gente pode tentar desenhar algo relacionado a isso em algumas estruturas, em alguns cenários, para poder apresentar para vocês depois. E a gente se vê na segunda-feira. Segunda-feira teremos um café com especialista com uma franquia de BPO financeiro. Então, ela vai estar apresentando a iFinance, ela vai estar apresentando aí como que você pode adquirir uma franquia, qual que é o modelo deles, como funciona, como que é isso. Quer dizer, então, que vocês vão fazer o trabalho para mim, eu vou fazer o trabalho para vocês, vocês queiram trazer clientes. Então, segunda-feira a gente vai estar trazendo uma das primeiras franquias de BPO financeiro para estar falando conosco. E depois eu passo para vocês o tema da outra quarta, tá? É basicamente isso. Estamos ok por aqui? Vanessa. Sim, Guto, foi ótimo. O Dia das Mulheres. Sexta-feira. Vanessa, você viu aqui, Vanessa, o que a Vanessa propôs? Aham, É porque eu sou legal. homem, Vanessa. Ó, eu não lembro o que eu comi há minutos atrás. Imagina lembrar que sexta-feira, dia 8, é Dia Internacional. Então, muito obrigado pela lembrança. Daria para fazer um encontro especial, não daria? Um café com as mulheres? Um café só de mulheres. Vanessa, se você. Ó, a Vanessa topa. Vanessa, vamos fazer o seguinte, então. Cria uma enquete dentro do nosso grupo do WhatsApp com possíveis temas para a gente poder fazer esse encontro na sexta-feira. Só tem um detalhe, ele não vai poder ser às 2 horas. Aí eu pergunto para vocês, algum horário interessante para que a gente possa estar fazendo? Talvez às 11 ou às 4 horas da tarde? O que é mais interessante para vocês? Eu acho que pode colocar lá na enquete também o horário, né, Guto? Porque na sexta, às 11, para mim tá tranquilo até agora. Ó, para Jéssica e para Vanessa, às 16 é interessante. Então, beleza. Isso que é legal, o grupo é feito por todos aqui, isso é maravilhoso. Então, Vanessa, pode montar a enquete, coloca os horários e os temas, e sexta-feira a gente faz um café especial, e dessa vez eu vou ficar só de telespectador, tá? Vocês conduzem, por favor. Eu não quero nem me atrever a falar nada. Perfeito? Então, é isso. Ficamos por aqui. Pessoal, muito obrigado. Janaína, muito obrigado pela primeira vez aqui no nosso grupo do café. Jéssica, o pessoal que se manifestou, ao Marcos, que estava sumido aqui nas câmeras, mas apareceu, teve uma contribuição fantástica hoje, e todo mundo vai ficar aí de mutuca no Breno, para ver se ele revela um pouco mais, né? Mas com certeza vem novidades aí para todo mundo, pode ficar tranquilo, ok?
Pessoal, uma excelente tarde, bom trabalho para vocês. A gente se vê segunda-feira no nosso Café com Especialistas, às 2 da tarde, falando sobre iFinance. Até mais.